Então, aqui relembrando o que a gente falou, né? O tato é o sentido mais importante, através do contato mãe-bebê que o sistema nervoso se desenvolve. Ou seja, quem pensa é o corpo e não o cérebro. A gente pensa que o nosso cérebro que está comandando, porque a mente ela fica falando o tempo todo, mas de fato é o que está registrado no corpo, o que foi registrado em momentos de muita fragilidade, né? Um momento onde a gente não tinha capacidade de discriminar o que estava acontecendo, que são nos primeiros anos de vida, que foi moldado no corpo, é que isso é que gera informações para o cérebro. Então, é o corpo que está moldando a forma do cérebro funcionar. Ele está moldando através se é para moldar no estresse ou no relaxamento, se eu tenho que me preocupar ou se eu posso relaxar. Então, é o corpo que está dando essa informação para o cérebro, ou seja, através do tato, dessas impressões do início de vida, é que o cérebro vai responder. Então, só para perceber a importância desse tato, né? O tato, na medicina antroposófica, a gente não trabalha só com os 5 sentidos, a gente trabalha com os 12 sentidos, que é o tato, o sentido tato, o vital, a sensação de eu sentir conforto ou desconforto dentro do meu corpo, a capacidade de se movimentar, o equilíbrio, o cheiro, o gosto, a visão, a temperatura, a audição, a palavra, a capacidade de comunicar, de pensar, e o eu, o sentido de eu sentir que eu estou pleno comigo mesma. Eu desenvolver o meu eu autêntico. E aí, para que você desenvolva todo esse caminho de vida para autenticidade, para liberdade, eu tenho que reparar o meu tato. Eu tenho que aprender a restabelecer as questões de desconexão do meu corpo. Aprender a restabelecer os contatos de intimidade de uma forma mais amorosa, de uma forma mais segura, sabe? Então, aqui, se eu tenho um bom tato, uma criança que tem um bom tato, ela vai conseguir desenvolver bem, ela vai sentir um bem-estar de estar no corpo. Se ela sente um bem-estar de estar no corpo, ela vai conseguir fazer todo aquele movimento até ela sair do estado horizontal para verticalização, para poder ficar em pé. Se ela consegue movimentar, ela vai ter um equilíbrio bom. E com isso, ela vai conseguir falar melhor. A gente sabe que a criança ela fala melhor quando ela tem um movimento em equilíbrio adequado. E se ela tem isso tudo, ela vai desenvolver os outros sentidos de forma mais adequada e ela vai ter maior capacidade de ser autêntica. E ser autêntico é ser livre. Não é ser outra pessoa, é ser você, quem você veio para ser. Então, ou seja, quando a gente olha para o ectoderma, é se perguntar: eu estou vivendo a minha autenticidade? Eu estou vivendo aquilo, estou manifestando o que eu desejo viver? Como que eu estou vivenciando isso? Então, aqui você vai percebendo se você está autêntico, compromissado com você ou não. E aí isso já te mostra a necessidade de acordar esse sentido do tato, que é com você, mas com a sua própria vida, a sua conexão com a sua própria vida. Então, a gente tem um tato bem físico, que é a pele, mas é o tato sutil, como eu percebo também o mundo, como é a minha capacidade de conexão com a vida. Então, o ectoderma ele convida a você perceber se você está dando um sim para a sua vida ou se você está dando mais ou menos um sim. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxar onde vocês estiverem, respirar fundo e soltar. E visualiza a sua vida. Teve toda uma caminhada de antes, tem toda uma caminhada para frente. E se pergunte: eu estou dando sim para a minha vida? O que seria para mim sentir que eu estou realmente dando um sim à vida? Ou se sua resposta é não, ou talvez,
o que me impede de dar esse sim? O que eu sinto que me falta? E observa, e à medida que você observa isso, percebe a atenção, coloca atenção nos seus pés, nos tornozelos, nos joelhos, nas coxas, no quadril. Respira, solta, na barriga. No tórax, nas costas, braço direito, braço esquerdo, na cabeça, todo o corpo. Percebe todo o corpo, do alto da cabeça ao dedinho dos pés. E agora, bem leve, passa sua mão no seu rosto. Vai percebendo esses olhos que você tem. Os olhos que me permitem enxergar. Sem eles, como eu poderia ver o mundo? Será que eu vejo o mundo pelos meus olhos ou através dos olhos de alguém? Percebe os seus ouvidos, esses ouvidos que permitem escutar. Eu escuto com os meus ouvidos, ou eu tenho algo que eu escuto que eu ouvi quando pequeno? Perceba o seu nariz e vai percebendo como é o toque com o seu corpo. Se você sente essa parte do seu corpo, através do nariz eu percebo respirar. Eu posso estar na vida. Essa boca que me permite comer e falar. Os braços que me permite abraçar, segurar, rechaçar, colocar limite. Percebe as suas pernas, passa a mão nas suas pernas e procure ver se você sente a presença da sua perna, como é a sensibilidade. Tem consciência dessa perna, desse pé que te permite caminhar para onde você quer? Vai passando bem leve a mão, todo o seu corpo, percebendo os limites do seu corpo. Como é a sua relação com esse corpo? É uma relação íntima? Eu gosto de sentir o toque no meu corpo? É confortável para mim passar a mão no meu corpo? Ou eu prefiro nem lembrar que ele existe? Então coloca a mão no seu peito e descansa a mão um pouco no seu peito, percebendo esse coração que bate. Tem um coração aí que está batendo, tem um pulmão que está respirando. E sentindo a sua vida que você tem para viver, você pode dar um abraço no seu corpo. E como se estivesse abraçando alguém muito querido. Como seria abraçar alguém muito querido? Alguém muito importante para continuar com você. E pergunte para sua parte mais consciente: o que eu preciso para dar um sim para minha vida? Inala grande, solta.
E cada um no seu tempo pode abrir os olhos. Como foi perceber a sensação do corpo? Se alguém puder falar, como foi, duas perguntas, como foi perceber a sensação do corpo? Se sente a presença no corpo? Se é agradável tocar o corpo? E se você sente que tá dando já um sim para sua vida ou sente que não? Quem poderia falar? Não precisa ser todas as perguntas. Posso falar? Pode? Já que ninguém fala. Então, sentir o contato no corpo foi uma coisa muito boa. Uhum. É como se fosse até uma descoberta. É essa sensação que eu tive. Eu me tocando. Uhum. Ao mesmo tempo, eu fui sentindo muita tristeza. Em várias partes que eu tocava, no olho, quando eu me abracei, eu senti muita tristeza. Eu não consegui, só sentir, não consegui Uhum. entender. Eu cheguei a ficar com o olho cheio d'água. E eu acredito, em parte, porque eu realmente ainda não disse o sim totalmente. Eu estou Uhum. buscando. Quando eu pensei nisso, veio muita dúvida, muita incerteza, muito não saber como. Essa Uhum. sensação que eu tive. E até perguntar ao corpo, né, a minha parte consciente, o que é preciso para isso, só vinha isso, muita. Não saber, não saber. Uhum. Então, essa prática de fazer esse toque no corpo é algo que então você pode ir desenvolvendo, porque talvez o tato tenha um tato de dor que o tato, quando ele é de dor, ele impede que você dê um sim, porque ele tem um registro que se ele for dar sim, talvez ele vai sofrer. Seja pelo motivo que for, né? Cada um tem esse motivo na sua história. Mas às vezes é melhor se manter na dor do que dar um sim, porque dar um sim é viver algo que não conhece. Então é como se fosse ser pior. Então aí que está dizendo que é importante você acordar o tato. Então pode acordar fazendo isso, pode acordar usando buchinha, mas fazendo assim bem leve, né? E pode fazer qualquer outra atividade que vai estimular o contato, seja dança, seja interação com outras pessoas. E aí não precisa, às vezes, saber o motivo, né? Só precisa acordar o tato. A sensação é como se fosse uma coisa, uma sensação desconhecida mesmo, de muito pouca Uhum, experiência, essa é a é sensação. isso. Que bom. Obrigada por compartilhar. Alguém mais quer Ok. falar? Não? Rosa? Eu gostava de dizer que realmente também, em certa medida, foi estranho e reconheço agora que tenho vindo a fazer alguma reconciliação comigo mesma e a tentar dizer esse sim ao longo da vida, principalmente nos últimos anos, porque eu tive uma sensação de espanto muito grande. Quando eu tinha 30 anos, eu olhei para o espelho e me lembrei que não tinha dado conta que tinha vivido 10 anos da minha vida. E agora estou percebendo que eu não olhei para mim, nem sequer tinha tempo de olhar para o espelho, porque tinha uma vida tão atarefada com marido, filhas, trabalho, e era tão nova, porque nessa altura já tinha uma filha com quase 10 anos e uma outra a caminho dessa idade, que realmente antes o contacto com a minha pele não era tranquilo, e nessa altura eu me surpreendi inclusivamente com a minha face. Lembro-me de ter pensado
e ter ficado chocada com a ideia de onde é que estão os 10 anos que eu vivi, porque eu não dei conta deles. Naquele dia dei-me conta disso. E então, a partir desse dia, parece que tive algum insight em relação exatamente a esse olhar para mim, pelo menos ao espelho de manhã, com mais atenção. Mas tenho sempre necessidade de modificar o aspecto da minha, no fundo é da minha pele também, porque tenho necessidade de sorrir para modificar o meu estado interior. Tive sempre muita necessidade de sorrir. Às vezes minhas filhas até brincavam comigo e diziam: mãe, porquê é que chegas sempre à frente do espelho e começas a rir? Porque eu não aguentava ver o aspecto que eu tinha. Inclusivamente a cor da minha pele, que era assim mais para um amarelo esverdeado, enfim. E portanto eu acho que isto tudo está muito ligado. Nem mesmo neste momento eu consegui ter uma tranquilidade em relação a esse toque. Mas sei que tenho tido uma evolução nesse sentido. E isso, gente, eu estou trazendo para vocês, mas é algo que é para todo mundo, sabe? Eu, assim, muito na minha vida, eu tô acordando o tato, muito, assim, sempre tive muita essa questão da separação muito forte, então, já falei assim, a pele muito anestesiada, adormecida, sabe? Então, aí eu vejo que, assim, é um processo e vem acordando cada vez mais, a cada momento vai acordando, e à medida que você vai acordando, você vai dando o sim, porque você vai acordando para essa conexão com o tato, porque o tato, ele primeiro é intrauterino, é a primeira casa. Então, esse primeiro tato mais sutil, e depois a pele é o mais físico, que delimita o corpo, né? Então, de fato, acordar o tato é acordar a consciência de quem somos. Então, assim, se vocês compreendem isso, assim, vai entender que é um processo de vida. Acordar um tato é como que, vamos dizer, é um ritual de vida. Como é que a gente diria isso? Uma jornada da vida, né? Como o Rudolf Steiner falou, é uma jornada da vida acordar o tato. Para que você, ao acordar o tato, você possa ser autêntico. E ser autêntico quer ser livre. Então, de fato, isso é uma caminhada espiritual. Então, quando a gente percebe que existe uma parte que eu não tenho tato acordado, é o normal. É o normal. Então, isso ninguém tem. Quem tem um tato completamente acordado, eu acho que nem está aqui. Porque a gente está num processo desse acordar, né? E aí você vai fazendo coisas que eu acho que aí é o que mexe na consciência, você perceber se você está conseguindo fazer um movimento para acordar o tato, permitindo acordar, não fazer um movimento, permitindo acordar, seja fazendo toque, interagindo, dançando, desfrutando, relaxando, ou você está brigando com a vida. Se você estiver brigando com a vida, aí você precisa de um apoio terapêutico. Você precisa fazer uma consulta, seja no link da forma que for, na linha que for, né? Consulta médica, consulta terapêutica, com psicólogo, consulta de ressignificação, uma constelação, seja o que for. Mas aí você está percebendo para limpar essa parte, para permitir o movimento acontecer. Mas é natural que a gente esteja sempre acordando. Então, é natural que sempre a gente vai reconhecer uma outra parte que está dormindo. E aí, do momento que essa parte surge, eu fico mais livre. Eu queria fazer uma pergunta só, doutora Helene. Sim. Pode ser? Rapidinho, fala. Pronto. Em relação a esse processo, foi muito curioso perceber uma coisa. E depois, agora, de repente, surgiu aqui uma questão que eu gostava de partilhar consigo. Pode ser que me dê uma ajuda. Já falamos sobre isso uma vez, eu tinha uma grande dificuldade em partilhar um abraço. E uma vez, um exercício que tivemos a oportunidade de fazer, quando me visualizei a abraçar, eu abracei o meu filho. E foi tão gratificante que eu, a partir daí, acho que comecei a perceber qual era o significado do tacto. Isto que estamos a falar agora. Portanto, para mim foi uma coisa que eu absorvi muito bem e desenvolvi
de uma forma muito rápida. O que eu queria dizer era que hoje foi interessante fazer isso, não tive nenhuma dificuldade em sentir, em não sentir, vamos dizer assim. Foi uma coisa muito estranha falar no nariz. É a zona que eu toquei várias vezes porque eu não sabia se tinha tocado ou não, se tinha nariz. E a doutora disse que isso tinha a ver com a respiração, com o facto de tomarmos ar para a vida, não é? A energia, tanto quanto eu percebi. E quando eu me perguntava o que é que faltava, se eu queria acordar para a vida, a resposta estava lá, sim, havia uma vontade muito grande, mas a sensação sempre que eu tinha como o que estava ali mais, vamos lá dizer, sublimado, era uma energia que faltava. Era quase como se fosse uma energia vital, que não me permitia eu acordar. Não sei se está relacionado com o tacto aqui, como é que eu posso interpretar isto, ou se está realmente ligado intrinsecamente a essa energia, essa falta de energia que eu sentia que precisava, como se fosse uma semente, precisava ter capacidade de sair da terra e brotar para o ar. Não sei se me fiz entender. Eu entendi, mas eu não sei te responder, porque isso pode ser assim, pode ser quando a gente não tem energia, pode ser uma questão realmente física. Então, às vezes podem ter conflitos biológicos, como a gente já viu, né? Do mesoderma e endoderma, que dão falta de energia física real, aí tem conflitos relacionados a isso. Às vezes a pessoa tem um distúrbio físico mesmo, né? Uma questão de uma doença, alguma coisa física, e outros momentos, assim, às vezes você pode ter um padrão de autocobrança muito grande, de muita autoexigência, de estar sempre super suficiente, se exigindo muito, e parece que você nunca tem energia suficiente, sabe? Porque o padrão de cobrança é tão grande que parece que sempre falta energia, e aí nesse caso que falta energia, às vezes assim, falta é se permitir não ter que cumprir nada, não ter que ser suficiente, simplesmente ser. Então, conhecendo um pouquinho a sua história, né? Porque aí numa sessão a gente consegue ver isso mais profundamente, aonde que está isso, né, no sistema. Mas eu acredito que pode ser muito mais uma memória. Pode ser uma memória de nascimento dessa questão da energia, mas muito no nível que já se manifesta num padrão de vida de ter que ser muito forte o tempo todo. Então, tem muita energia, tem muita força de realização, tem muita força de lidar com as coisas, guardando muitas emoções, mas às vezes falta energia para a alma se assentar. Tá bom. Sabe? Eu acho que isso faz mais sentido para você. Tá bom, obrigada. Não faz sentido para você? Sim. Sim, de alguma forma, sim, claro, sem dúvida. Então, às vezes, a gente tem que olhar o que é essa falta de energia, sabe? Às vezes, a gente tem muita energia de um jeito, mas às vezes não tem a energia para viver a própria vida. Para poder desfrutar e às vezes não fazer nada, sabe? Então, aí tem que olhar, cada um olhar num sistema de crenças e olhar, se não tem nada no físico que justifique, tem que olhar no nível energético e no nível de crenças, tem que olhar no campo mas eu acredito que para você pode ter algo por aí, nesse nível de já ter que lutar desde o início da vida. Tá bom, obrigada. Então, obrigada, gente, que é bom porque a gente vai entendendo, né? Cada um vai falando e aí fica mais fácil de compreender, né? Porque é um tema muito sutil. O ectoderma, ou seja, é o lugar que a gente deposita todas as questões de contato. Então, tudo fica ali, todas as questões de vinculação, relações de intimidade estão ali. Então, a gente realmente precisa aprender a acordar o corpo. A criança, ela não sabe que ela tem um nariz, que ela tem a mão, que ela tem uma orelha, né? Outro dia, eu ouvi de um professor que ele falou assim, que estava atendendo uma criança, aí ele falou assim, tio, eu descobri que eu tenho uma orelha. Aí ele, por quê? Porque tá doendo. Então, assim, de fato, a gente não descobre que a gente tem uma mão, que a gente tem um pé, que a gente tem uma pelve. A gente só descobre quando a gente faz um contato, quando você entra em contato
com o outro, com uma realidade, com o mundo, aí você tem a sensação física e você tem a experiência desse contato. Então, é a partir dessa interação. Então, a gente passa a vida inteira acordando. Então, a gente tem que fazer igual criança mesmo, acordando os olhos, acordando os ouvidos, né? Então, a melodia básica do ectoderma é contato. Então, a conexão e o contato se manifesta aqui, né? Então, e também a parte de motricidade. Por quê? Porque eu tenho que estar junto na manada. Se a manada vai para algum lugar, eu tenho que ser capaz de andar junto com a manada, né? Então, ela está sempre envolvida a questão de motricidade. Então, se vocês lembrarem, teve numa parte lá da aula passada, quando eu falei da musculatura estriada, e aí eu botei um adendo lá. Eu falei, na outra aula eu vou falar, porque sempre nas questões de músculo vai estar envolvidas as questões de motricidade do ectoderma. Por quê? Porque eu tenho que andar junto com a manada. Para onde meu pai vai, eu vou. Para onde minha mãe vai, eu vou. Para onde meus amiguinhos vai, eu vou. Eu tenho que pertencer. Eu tenho que estar presente no grupo. Sozinho não vou sobreviver. Então, a gente, às vezes, assim, até na nossa individualidade, fala, eu consigo ficar bem sozinha comigo, tudo. A gente consegue, mas chega um momento que você também precisa da interação. Você precisa, isso é humano, isso é instinto mamífero. A necessidade do contato, né? Então, e esse contato, gente, estou falando de um contato verdadeiro, um contato empático. Às vezes tem gente que tem muita gente perto e não tem contato nenhum. Então, às vezes você pode ter um amigo, uma pessoa só que você possa ligar e se abrir e poder ser verdadeiro, já é uma pérola na vida, é um presente. Se tiver um, já é muito bom, né? Então, quando a manada começa a se mover, todo mundo tem que tem que seguir junto. E em cada grupo tem as suas regras. Dentro do grupo do elefante, ele tem as regras a regra dos elefantes. Dentro do grupo dos gatos, vai ter a regra dos gatos. A gente sabe como é que é cada espécie quando encontra. Cada um tem a sua regra. Existe aquele que domina, aquele que vai ficar mais passivo. Existe uma regra de convivência, né? Então, cada espécie tem a sua regra, que vai determinar as questões de sobrevivência, as questões do relacionamento. Isso não é uma coisa só do ser humano. Então, o ser humano, ele vai fazer de tudo que for possível para pertencer. Então, quando ele está numa relação, quando ele está numa relação, principalmente se for uma relação importante, ele vai acabar fazendo acordos, compromissos, que vai dizer se você está favorável para manter ou não esse contato. Então, ele vai se adaptando de todas as formas, e isso acontece desde criança, né? Então, a gente se perguntar sempre quais são as crenças que eu carrego do meu sistema familiar, o que é verdade no meu sistema familiar, quais são as suas verdades, o que eu faço para pertencer, né? Como eu me moldo dentro do contexto. Porque no aspecto do ser humano, por exemplo, um adolescente que sofre bullying é muito ruim. A gente viu que se ele sofre muito bullying, ele fica com medo de ser rejeitado, ele pode fazer acne. Uma pessoa que perde alguém, eu tive uma paciente, foi isso, ela tinha muito, trabalhar onde ela trabalhava era muito apavorante para ela. Quando a amiga dela foi transferida do local, a parceira dela de trabalho, ela abriu um quadro com uma psoríase. Porque era um contexto ela vivia um contexto de ameaça à integridade com o chefe dela, e a parceira era a amiga dela. Então, quando ela foi embora, ela fez duplo conflito. O conflito de psoríase é um conflito de separação, no caso dela, da parceira de trabalho, e de ameaça à integridade. São dois conflitos juntos. Então, ela fez um quadro de psoríase. Então, à medida que ela foi processando as emoções, foi muito interessante. Ela parou de ter isso, porque é um quadro que é muito difícil você ter cura na medicina, é muito difícil. E aí a gente fez algumas sessões, ela começou a identificar todos os momentos onde ela começava a ter uma irritação da pele. Ela já aprendia a respirar, dar lugar para as emoções e anotava. Eu pedi para ela anotar o que aconteceu antes do sintoma aparecer, como ela estava, e aconteceu durante e aconteceu depois. Então, ela fazia um diário. Então, ela começou a perceber que tinha um padrão de cada coisa, né, se manifestar. E à medida que ela foi se tornando mais consciente, ela parou de ter esses sintomas da psoríase, ela foi diminuindo. Depois ela foi morar fora, a gente manteve contato e ela mandou mensagem, assim, foi tão
ela já conseguia perceber direitinho os sinais e cada vez mais durava muito pouquinho e já sumia. Então, ela conseguiu controlar a psoríase dela. Então, e aí nessa questão não é você querer resolver a psoríase, vou acabar com a psoríase, nem a medicina conseguiu descobrir isso, né? Não existe uma causa definida, mas ela vai conseguindo controlar, porque são conflitos de base. Então, vamos relaxar, distensiona o corpo um pouquinho, solta o seu corpo, vai respirando, fecha os seus olhos, inala grande, solta. E traga para você as pessoas que são mais próximas, mais presentes na sua vida. Visualize as pessoas que realmente fazem diferença na sua vida. O que elas sentem ou o que elas fazem impacta você. E a forma como você age, como você sente, também impacta essas pessoas. Respira grande, solta. Podem ser pessoas da família, do trabalho, amigos, relacionamentos fáceis ou difíceis. Estamos envolvidos numa grande rede. Apesar de parecer que somos seres completamente separados, existem fios invisíveis que nos conectam, principalmente as pessoas mais importantes. Respira grande e solta. E agora escolha 2 pessoas. Uma com relacionamento mais fácil e outra com relacionamento mais desafiante. Observe quando você está na presença dessa pessoa com um relacionamento mais fácil, o que acontece com seu corpo? Ele relaxa ou contrai? E com a pessoa mais desafiante? Relaxa ou contrai? Você fica natural na presença dessas pessoas? Ou se molda num comportamento? Esconde o que você sente? Sente que pode se expressar plenamente? Ou sente medo de desagradar? Como você percebe a sua posição nesse relacionamento? Uma posição de importância? Uma posição sem importância? Observe em detalhes o que você faz em comportamento e como você sente. Toda situação, boa ou difícil, se mantém por algum motivo. Nós moldamos todos os nossos jeitos, nossa forma de ser, de falar, para se manter num vínculo, mesmo que seja um vínculo desafiador. Perceba o que você busca na essência nessas 2 relações. Busca se sentir acolhido, busca se sentir importante. E tudo bem buscar uma necessidade na relação. Então, olhe agora para essas 2 pessoas e só respire.
Permita que uma energia amorosa possa envolver você e essas pessoas. E você pode dizer: eu estou aprendendo que é seguro ser eu mesmo, sem ter que me moldar para pertencer. Eu estou aprendendo que eu posso me mostrar do jeito que eu sou e que o amor e o vínculo vai permanecer na minha vida. Obrigada por esse aprendizado. Inala grande, solta e abre os olhos. Isso. Alguém percebeu que se molda ou não? Percebeu, Eulália? O que você percebeu? Eu percebi, diante da primeira figura, assim, eu fico extremamente relaxada, né? Mas, assim, né, toma algum cuidado, assim, né? Mas da segunda figura, até meu corpo contraiu, assim, sabe? Aqui na região do abdômen. Foi para dentro, assim, voluntariamente. Uhum. Então, a diferença é gritante, assim, né? De como a gente reage mesmo, né? Não, E você vê nem, que é... nem processa, nem vai pro pensamento, vai pro corpo direto, né? Que bom! Você percebeu claramente, então, né? É, foi isso. E é isso que eu queria, que legal, porque é isso que eu queria que vocês percebessem, né? Que a gente, muito antes de ter qualquer análise de pensamento, quem sente é o corpo. Você já fez a conclusão. Ah, eu vou me contrair, eu não vou falar, eu não vou me expressar porque eu não posso. Mas você nem pensou. Depois você vai, de acordo com o seu registro de vida ou seu julgamento, você vai fazer uma análise, vai trazer uma resposta do motivo daquilo. Mas o corpo ele já sentiu antes, ele já mandou antes. Por isso que a gente cada vez mais poder dar espaço para perceber e ser o observador de si mesmo é que vai nos ajudando a poder agir diferente, não só reagir. Porque quando você vê, às vezes você já reagiu. É tão automático que você já reagiu. Mas se você aprende a dar um espaço, você vai poder começar a aprender a processar para poder agir diferente. Até porque a pessoa percebe, né, Helena? As pessoas elas percebem também, né, o que a gente está ressoando, né? Eu acho que a pessoa, ela pode estar também não está tão consciente, né, mas ela percebe como você reage a ela, né? Não sei também. Eu tenho essa É, impressão, né? sim, acaba percebendo, né? Não Então é tem como isso. disfarçar muito, né? Não tem como disfarçar. Então vamos lá observar isso aqui, olha. Deixa eu ver se. Tá sem som?